Até quando você vai permitir que o que está acontecendo fora de você, o que acontece fora de você, te castigue? Você já notou como ser humano, como nós, como seres humanos, nós somos especialistas em fazermos isso? Nós pegamos o que está acontecendo no ambiente, algo que uma pessoa disse, algo que aconteceu, algo que uma pessoa fez, alguma situação que está acontecendo no externo, e nós nos punimos. Nós criamos dor, sofrimento, angústia, ansiedade, preocupação, estresse, raiva, ciúme, inveja no nosso interior. Nós produzimos esses sentimentos, que todos esses sentimentos mencionados aqui, são sentimentos negativos e destrutivos e que nos produz sofrimento, e nós produzimos cada um desses sentimentos a partir das situações que estão acontecendo fora. Então, se uma pessoa nos diz algo que nós não gostamos, a gente se pune. Se alguém faz algo que a gente julga que não deveria ter feito, nós nos punimos. Se o seu marido fala alguma coisa para você que você não gosta, você se pune. Se a sua esposa ela faz algo que você julga que ela não deveria ter feito, o que você faz? Você se pune. Nós somos especialistas em nos punirmos a partir daquilo que está acontecendo fora de nós. Ou seja, as pessoas, elas ditam o que está acontecendo no nosso interior. Porque quando falamos das coisas que acontecem fora, é evidente que existem acontecimentos que não envolvem pessoas e que muitas vezes nos causa dor e sofrimento e angústia, mas na maior parte dos casos, as situações do externo, quase que 100%, estão relacionadas a alguma pessoa. Ou é a mãe, ou é o pai, ou é o tio, ou é a esposa, é o filho, é o gerente do trabalho, é a pessoa que trabalha com você, é o seu patrão, é o seu vizinho, é o seu primo, é o seu colega. Então, as pessoas que compõem a nossa vida, elas têm as suas atitudes, elas muitas vezes falam aquilo que elas desejam falar, elas fazem aquilo que elas querem fazer, mas nós temos a tendência em pegar tudo isso e trazer para dentro de nós e produzir sofrimento. Então, como que nós nos tornamos nossos autotorturadores, né? E qual que é a grande questão em relação a isso? A questão não é o que está acontecendo fora. Prioritariamente, o que está acontecendo fora não é o que tem maior impacto. Isso não é o que é prioridade. A palavra que sai da boca de uma pessoa, a atitude que uma pessoa tem, por mais que seja uma pessoa diretamente ligada com você, que talvez more na sua casa. Talvez você tenha que ver essa pessoa todo dia no seu trabalho. Mas a atitude dessa pessoa e a palavra que sai da boca dessa pessoa, isso não é prioritário, isso é secundário. Isso tem influência? Sim, mas isso é secundário. O que é prioritário? O que é prioritário é a liberdade que nós damos para que aquilo que acontece fora nos prejudique. E, infelizmente, nós somos como que... É como se nós deixássemos o nosso interior aberto, para que tudo aquilo que vem de fora entre e faça o que quiser aqui dentro. Produza os piores sentimentos, as piores emoções, as piores sensações a partir do que está fora. Então, o que é prioritário é nós fecharmos, nós nos blindarmos daquilo que está acontecendo fora. Porque, do contrário, nós sempre seremos refém das atitudes e das palavras das pessoas. Então, blindar o seu interior é fundamental para que você possa viver uma vida sem se castigar, sem se punir. É uma perda de liberdade enorme quando nós permitimos que outra pessoa acesse o nosso interior e faça o que bem entender. E é um ganho de liberdade quando a gente passa a ter prioridade sobre o nosso interior. Quando nós decidimos o que vai acontecer dentro da gente, e não quando outra pessoa. E isso passa
de você elevar o seu nível de consciência e entender que aquilo que acontece dentro de você é direito seu decidir. Por mais que nós terceirizamos isso, e nós de fato terceirizamos, é isso que nós fizemos, é isso que nós aprendemos a fazer. Então, se uma pessoa nos xinga, a gente fica com raiva. Se alguém nos fecha no trânsito, a gente fica estressado. Se alguém fala uma injustiça contra a gente, o que acontece? A gente fica frustrado, com raiva daquela pessoa. Se alguém calunia, sai soltando alguma notícia mentirosa sobre você, o que acontece com você? Você não fica indignado, irado, furioso com aquela pessoa? Então nós damos a liberdade, porque nós aprendemos a viver assim, na inconsciência do ser humano, nessa inconsciência coletiva na qual nós estamos inseridos, nós aprendemos que as pessoas podem fazer o que quiser com a gente. Nós damos acesso livre ao nosso interior para que ao seu bel prazer as pessoas possam escolher o que fazer. Agora, você decidir o que vai acontecer dentro de você é um passo que depende de você sair desse estado de inconsciência para o estado de consciência. E no estado de consciência, quando você desperta para essa verdade, você entende que o que acontece dentro de você vai depender da sua decisão. Na inconsciência, não depende da sua decisão, depende das palavras e do comportamento dos outros. Mas quando você sai da inconsciência para a consciência, você passa a ter a liberdade de decidir o que vai acontecer dentro de você. Você pode até escolher ficar com raiva. Você pode escolher ficar deprimido, chateado, frustrado, ressentido, amargurado, angustiado. Você pode escolher isso. Mas mesmo se você escolher, é lógico que eu não incentivo que você faça isso. Eu acho que você não deveria punir o seu interior. Você não deveria escolher essas coisas para você, mas caso você queira, faça isso conscientemente. Não faça na inconsciência. Se você quer sentir isso, se você deseja esses sentimentos dentro de você, mas pelo menos esteja consciente que você está dando liberdade para que o comportamento de outra pessoa crie esses sentimentos. Faça isso de maneira consciente. Faça isso porque você tomou essa escolha, não de maneira inconsciente. Mas o que eu sugiro é que você se liberte desse mal, dessa autopunição que o ser humano vive, onde nós nos tornamos reféns das palavras e dos comportamentos das outras pessoas. É a maior das liberdades quando o que acontece dentro de você é decidido por você e não por outro. É a maior das liberdades mesmo quando uma pessoa mente, quando uma pessoa engana, quando uma pessoa trai, quando uma pessoa fala falsidades a respeito de você, quando uma pessoa te manipula. É a maior das liberdades quando você não permite que nenhuma dessas coisas cause sofrimento dentro de você. E aí, neste momento, é quando você percebe que o seu interior está nas tuas mãos e não na mão de terceiros. E eu estou falando de coisas, de sentimentos negativos, mas o mesmo se aplica ao que nós chamamos de coisas boas ou sentimentos positivos. Quando também nós damos acesso ao nosso interior para que as pessoas possam ditar o que acontece em nós em termos positivos. Porque mesmo, pode parecer que não, mas quando nós permitimos também que as pessoas nos causem bem-estar, através de um elogio, através de uma gratificação, quando a palavra que sai da boca de uma pessoa, ou o comportamento de outra pessoa, nos causa entusiasmo, alegria, você fica muito alegre, muito feliz com o que outra pessoa faz, não é muito diferente das coisas negativas. Porque você também está dando acesso ao que está acontecendo dentro de você para outra pessoa. O estado de serenidade, que talvez
é o mais alto nível de nível emocional e psicológico que nós podemos atingir enquanto seres humanos. O estado de serenidade é um estado onde você sai dessa gangorra entre altos e baixos, onde ora você está muito triste e você está descendo, declinando em sentido emocional, por conta de algo que alguém fez ou falou contra você, mas daqui a pouco você está feliz e todo entusiasmado porque alguém te elogiou, porque alguém te mandou um presente, e você fica nesse looping entre altos e baixos a partir do comportamento das outras pessoas. Então, ou seja, o que está acontecendo dentro de você, para o bem ou para o mal, depende do outro, depende do que os outros fazem. E quando você assume esse direito que você tem de determinar o que vai acontecer dentro de você, aí você atinge um estado de serenidade. O estado de serenidade é quando você sai desse loop entre baixos e altos da vida. Desse loop entre baixos e altos emocionais. Ora você está muito entusiasmado, ora você está deprimido. Ora você está muito alegre, ora você está angustiado. Ora você está muito feliz com as pessoas, ora você está querendo destruir as pessoas. Então, quando você sai desse looping, porque você não permite mais que as pessoas acessem o seu interior, o que te resta é um estado de serenidade, que é independente se estão te elogiando ou se estão te xingando, você está em paz, você está sereno, você não depende mais do outro para que você esteja sereno, para que você esteja em paz, e tampouco aquilo que as pessoas fazem de negativo podem te ferir ou te afetar. Isso é um nível elevadíssimo de consciência que você pode desenvolver. Do contrário, sabe o que vai acontecer? Você passará a sua vida refém do comportamento das outras pessoas, dependendo que as outras pessoas mudem, que as outras pessoas se corrijam, que as outras pessoas parem de falar bobagem, que as outras pessoas parem de fazer besteira, para aí então você se sentir bem. Aí você vai ficar refém de que o seu marido tenha que mudar para você estar bem, de que sua esposa tenha que mudar para que você esteja bem, de que seus filhos têm que adotar um novo tipo de comportamento para que você esteja bem, que você tem que o seu patrão, que o seu superior, ele precisa assumir uma nova postura para que você esteja bem. Do contrário, se todas as pessoas não mudarem, você estará sempre mal. Você entendeu qual é a questão? Essa terceirização do seu bem-estar, essa terceirização da sua paz, que é um estado de inconsciência, mas você pode resgatar isso. Você pode realmente assumir o controle do que está acontecendo dentro de você. O nosso trabalho aqui, a gente vem desenvolvendo esse trabalho para ajudar você a se libertar do sofrimento. Você parar de sofrer, para que você comece a desfrutar da vida. O desfrute da vida, ele só é possível quando você para de sofrer. Esse sofrimento psicológico criado pela mente, no qual nós trabalhamos aqui, e se esse tipo de conteúdo te interessa, considere se inscrever aqui no canal. Mas essa liberdade talvez seja uma das maiores liberdades que um ser humano pode atingir. A liberdade de determinar o que vai acontecer dentro de você, ao invés de permitir que outras pessoas determinem o que vai acontecer no seu interior. E aí você mantém como que um escudo protetor. Por mais que as situações externas não estejam bem, por mais que o seu vizinho esteja fazendo alguma bobagem, por mais que o seu marido esteja fazendo alguma besteira, por mais que seus filhos sejam desobedientes e ingratos, por mais que o seu chefe seja um inconsequente, por mais que as coisas externas elas vão criar esses níveis de dificuldade, você estará protegido, porque o que acontece dentro de você depende da sua escolha. E aí você escolhe viver em aceitação. Você aceita que as pessoas são como são e que elas têm o direito de falar o que quiserem, que elas têm o direito de fazer o que quiserem. Mas não necessariamente você precisa sofrer por isso. Você passa a aceitar que nós vivemos num mundo imperfeito e que as condições estão muito distantes do ideal
E quando você reconhece isso, você para de criar essa expectativa de que tudo fora de você precisa mudar para então você estar bem, porque não vai mudar. Muito pelo contrário, a situação só tende a piorar. Basta olhar ao seu redor. Mas quando você passa a assumir o controle do seu interior, você não depende mais dessas mudanças para estar bem. Você fica bem, você assume um estado de paz e de serenidade, mesmo se as coisas fora não estiverem tão bem assim. E aí você deixa de ser refém da vida. Meu nome é Vitor Sevioli e nós nos vemos no próximo vídeo.